Lição 6. Um homem segundo o coração de Deus. A monarquia de Israel não se consolidou plenamente nas mãos de Saul. O reino ainda não estava bem consolidado. Não tinha aquela união nacional, aquela, né, todo mundo junto, no mesmo reino, aquele mesmo ânimo. Isso vai acontecer com Davi e nem no início, vai ser quase já no final do reinado de Davi. Né? Rejeitado por Deus, ele e seu filho mais ilustre, Jonatas, pereceram. Abner, comandante do exército, levou 11 tribos a proclamarem Isbosete, filho de Saul, rei sobre ele. Então Saul morre. Abner, que era o comandante do reino, o comandante das tropas de Saul, conseguiu convencer 11 tribos de Israel a colocar Isbosete como rei, sendo que Deus já tinha ungido Davi, era para ser Davi. Mas a tribo de Judá fica do lado de Davi, porque Davi é da tribo de Judá. Então a tribo de Davi fica com ele, as outras 11 ficam contra Davi. Então, em Hebrom, e não em Jerusalém, em Hebrom, Davi começa a reinar a tribo de Judá. E agora começa essa guerra entre a tribo de Davi, a casa de Davi e a casa de Saul, que reinava as 11 tribos. Por fim, Davi prevaleceu e foi reconhecido por todos. Depois de guerras e guerras e guerras dessas 11 tribos contra Judá, Davi ganha a guerra. Olha só que interessante, são 11 tribos contra uma. E a tribo de Judá ganha. Né? As qualidades de Davi. Primeiro, Davi era um homem excepcional, diferente de todos os outros. A sua maior qualidade foi o zelo. Então ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso para defender uma ovelha. Isso é cuidado, é zelo. Ele mostrou zelo pelo nome de Yahvé quando luta contra Golias. Porque se você se lembrar, quando ele vai lutar contra Golias, ele fala para Golias: você vem contra mim com armas, escudos, mas eu vou contra você pelo nome do Senhor. Ele diz para Israel, fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi ele não vai lutar contra Golias por causa de si, mas porque o nome do Senhor estava sendo ofendido. E é por causa do nome do Senhor que ele vai lutar. Então o zelo que ele tem pelo nome de Deus. Ele mostrou-se uma pessoa fiel, não só a Deus, mas também a Saul. Mesmo o líder sendo infiel, ele foi fiel. E eu acho isso muito lindo, amados, porque nós vivemos em uma geração que nós abandonamos facilmente as pessoas. Principalmente liderança. A minha liderança errou, vou sair da igreja. A minha liderança errou, vou sair daqui. Vou sair. Como se a nossa fidelidade estivesse sujeita à fidelidade do outro. E Saul é um grande exemplo de que a nossa fidelidade a Deus, ela também tem que ser direcionada aos homens. Saul estava perseguindo, querendo matar Davi. Davi ainda foi fiel ao cara. Mesmo sendo perseguido por Saul, Davi ainda amava Saul e não queria matar Saul. Davi ainda esperava a restauração de Saul e a morte natural dele. Ele mostrou lealdade aos seus homens quando ele sente sede pelas águas de Belém. Os valentes de Davi vão lá pegar água e dizem: eu não posso tomar dessa água porque vocês escolheram o risco de vida. E ofereceu aquela água para o Senhor, como libação ao Senhor. Lealdade, Davi era leal a Deus. Davi era leal à sua liderança. Davi era fiel, também leal a quem ele liderava. Porque a honra, amados, quando nós estudamos sobre honra, você não deve somente para quem está acima de você, mas também para quem está ao seu lado e também para quem está abaixo de você. A honra que Deus quer de nós, ela é acima, ela é de igual também por baixo. E Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Foi leal ao seu amigo Jonatas, que mesmo depois de morto, ele falou assim: tem alguém da descendência de Jonatas que eu posso mostrar por bondade? Então ele se encontra ali em Mefibosete, descendente de Jonatas, e ele honra aquele homem por lealdade à sua amizade com Jonatas, filho de Saul. Então Davi
ele foi um guerreiro, um estrategista militar, homem temente ao Senhor, e também foi músico e poeta. Os livros de Salmos, vamos estudar depois, ele é um livro de música e poesia. E boa parte dele, quem escreveu foi o próprio rei Davi. Né? Então a gente vai ver aqui sobre as realizações de Davi. Uma das grandes realizações de Davi é que ele queria estabelecer uma nova capital para o reino que fosse neutra, que não fosse pertencente a uma das tribos. E naquela época, a cidade de Salém dos Jebuseus ainda não tinha sido conquistada. Havia uma cidade dentro de Israel que ainda moravam os Jebuseus, cidade de Salém. Então Davi vai lá e conquista essa cidade. E muda o nome dessa cidade para o nome de quê? Jerusalém. Vocês vão lembrar de Salém no episódio de Abraão, quando Abraão vence os reinos que estavam com Ló, e Abraão dá o dízimo para um rei, você lembra? Melquisedeque. E diz a Bíblia que Melquisedeque era rei de Salém. Então, a cidade de Salém é de onde vem Melquisedeque. E é a cidade de Davi, porque Davi a conquistou. Então, quando você ouvir assim, a cidade de Davi, a fortaleza de Sião, porque Salém, ou Jerusalém, ela ficava entre os montes Sião e Moriá. Entre esses dois montes fica Jerusalém. Tanto é que no monte Moriá é onde é construído o templo de Deus. Hoje, onde a gente vê aquelas imagens, onde está a mesquita, o cume do monte, é o monte Moriá. Se vocês se recordarem, Moriá é o monte onde Abraão oferece Isaac como sacrifício a Deus. Ali no pico do monte. Então Davi conquista essa cidade e ele estabelece a capital do reino ali, em Jerusalém. Davi enfraqueceu de tal modo os filisteus, Davi continuou guerreando contra os filisteus e ele destruiu. Nunca mais na história os filisteus conseguiram guerrear contra Israel. Eles foram destruídos. Aquelas lutas que a gente via lá na época dos juízes, passando por Saul, Davi dá um ponto final, assim, ó, agora extermina por completo os filisteus ali do reino de Israel. Ele, como um grande estrategista, ele faz uma aliança política com o Irão, rei de Tiro. E através disso ele começa a ter experiências de comércio e começa também a aumentar as fronteiras de Israel e através disso enriquecer demais o povo. Olha o que diz em 2 Samuel 8,15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então Davi foi um grande rei. Além de destruir por completo seus inimigos, estabeleceu uma grande aliança política e cresceu as fronteiras e a economia do país. Então aqui também temos sobre o Davi, o adorador. Aqui a gente viu o Davi político, rei, conquistando. Agora vamos ver o Davi adorador. Então dentro disso a gente tem primeiro que Davi ele quis trazer a arca de Deus para Jerusalém, que não estava em Jerusalém. O tabernáculo de Deus não ficava em Jerusalém. Então ele conquista a cidade, transforma na capital, e agora ele quer trazer, porque ele quer tornar a capital de Israel um centro político e religioso para trazer unidade à nação. Se vocês lembrarem do Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe quando que Davi escreve esse hino? É uma música. Depois que ele consegue unificar as 12 tribos. Agora as 12 tribos estão unificadas, juntas, e vão ali para Jerusalém adorar com a Arca da Aliança. Então ali agora na capital, em Jerusalém, está todas as 12 tribos reunidas adorando a Deus. Então ele escreve esse hino. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele está falando dos irmãos das 12 tribos. Agora está todo mundo junto aqui. Todo mundo em união. Fazendo uma coisa só, adorando a Deus. Depois a gente vê como é escrito, né, o Salmo, o peso que tem, né? Às vezes a gente fala isso de maneira tão de boca para fora, mas Davi lutou guerras, venceu inimigos, muitos anos batalhando para poder escrever esse hino, até juntar todo mundo e dizer assim, estamos juntos,
como é bom, quão agradável é a gente estar aqui junto. Então ali ele traz a arca para Jerusalém. E aí, acho que você já conhece a história, né? Ele tenta trazer a arca. Olha só o que diz o texto. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes. E aqui tem uma grande diferença, um detalhe muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que a primeira vez que Davi vai trazer a arca para Jerusalém, ele faz uma festa. E pega carroças para trazer a arca. Coloca a arca na carroça, está trazendo. A roda quebra, a roda da carroça quebra, a arca ia cair, o sacerdote vai amparar a arca para a arca não cair. Quando eles tocam na arca, eles morrem. Na hora. Né? E é interessante que ali eles param, deixam a arca na casa de Obed-Edom. E Davi fala assim, poxa, eu estou tentando fazer algo para Deus. E Deus faz isso. E aí ele vai consultar o Senhor. Deus falou assim, ó, tem um jeito certo de fazer isso. Você está fazendo um jeito errado. Estou falando que é errado, não estou falando que eu não quero que você faça o que você quer fazer. Eu até quero. Mas existe um jeito certo de fazer isso. E aí ele vai consultar a Deus e Deus vai mostrar como tem que ser feito. Então ele volta agora na casa de Obed-Edom para trazer a arca do jeito certo. Coloca as varas na arca, o sacerdote coloca no ombro e eles vão carregando. Da forma que deveria ser feito. Qual é a grande diferença dessas duas histórias? Que na primeira vez que Davi vai fazer isso, ele não consultou a Deus. Olha o texto. Consultou Davi quem? Os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes. Davi consultou os homens. Davi não perguntou para Deus o que era para fazer, como que era para fazer. Se ele tivesse ido perguntar antes, Deus já teria falado, ó, faz assim, 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 vem. Não, ele consultou a liderança dele. Não, vamos fazer assim, uma pompa, põe uma carroça. Daí cada um deu uma ideia lá, foi fazer, deu no que deu, não deu em nada. Só quando ele vai consultar a Deus, que agora ele consegue fazer do jeito certo. Né? A vontade de Davi era ter a presença de Yahvé, de Deus. Ele não estava fazendo tudo aquilo porque ele queria se aparecer, porque queria a presença de Deus. Ele ia morar, imagina, ele ia morar numa cidade e a arca, o tabernáculo ia estar em outra. Senão, gente, eu quero Deus perto de mim, eu quero adorar Ele. Eu quero estar ali junto, então vocês vão trazer, porque eu quero a presença dele. Então Davi ele tinha esse fogo que queimava dentro dele pela presença de Deus. Ele queria aquilo dali. E aqui no outro ponto, mostra o tanto que ele adorava o nome de Deus e adorava a presença de Deus. A ordenação do ministério dos levitas. É no reinado de Davi que Davi institui música no templo. No templo, na época, era o tabernáculo. Não havia música. Mas Davi, como músico e poeta, assim, olha, a gente tem que adorar a Deus. E outra, não é adorar a Deus só um pouquinho, não. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar para o resto da vida. Então ele institui agora o ministério levítico de adoração. E começa a fazer uma organização, fazendo escalas, para que Deus fosse adorado 24 horas por dia, sem um pingo de interrupção. E é interessante que o Novo Testamento diz que nos últimos dias Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Sabe o que vai atrair a vinda de Jesus? O tabernáculo de Davi, restaurado. E o que é o tabernáculo de Davi restaurado? Essa adoração ininterrupta. Essa adoração permanente. Esse fogo pela presença de Deus. Por estar na presença de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, Jesus está perto de voltar. Meu irmão, eu acho que ainda falta um pouquinho. Porque a igreja às vezes não consegue ficar 2 horas adorando a Deus. Imagina 24 horas adorando a Deus. A gente não consegue ficar 1 hora orando. Imagina 24 horas orando. Nós temos que restaurar o tabernáculo de Davi. Esse fogo e essa paixão pela presença de Deus. Sem parar. Davi gostava tanto que assim, agora eu quero construir um templo do Senhor.
Não quero uma tenda. Eu tenho aqui palácio, riqueza, eu moro tão bem. E Deus está aí numa tendinha. Isso foi a visão de Davi. Davi fala assim, Deus, eu quero fazer. E Deus falou, olha só a resposta de Deus, gente. Deus assim... Eu acho que muitas pessoas não iam suportar ouvir Deus, não. Hoje em dia. Você vai lá, imagina hoje, a pessoa chega assim, pastor, tô com dinheiro, tô com tudo, quero construir um grande templo aqui para nossa igreja. Aí o pastor fala assim, mas quem te pediu? Eu não pedi nada para você, você não vai fazer nada não quero isso não. Olha o que Deus respondeu para Davi. Vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para mim, para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas tenho nada de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei em todo Israel. Falei a casa, olha só, falei a casa alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? A resposta de Deus assim, eu não pedi nada, eu pedi assim, da onde você tirou isso? Que eu quero um templo, eu não quero. Mas, já que você tocou no assunto, eu vou deixar, mas não é você que vai fazer não, é seu filho. Porque você matou muita gente, sua mão está suja de sangue, você não pode construir. Mas o seu filho vai construir. Então eu acho Deus assim, maravilhoso, porque hoje em dia as pessoas não iam conseguir ouvir Deus não. Pensou se orar para Deus, Deus dar uma resposta dessa? Então, Deus, eu tô querendo fazer algo pro Senhor. Eu falei assim, tá, mas eu não pedi para você fazer. Fica quieto no teu canto aí que o outro vai fazer. Né? Então Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por suas qualidades morais, coragem, generosidade, fé, respeito, lealdade, um coração totalmente dedicado ao Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Amém?